Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 10 de fevereiro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, 11 horas mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua mensagem, hein? Envie a sua participação através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Se você apontar com a câmera do seu celular para este QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Manda o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. SOS Chuvas. Em 3 semanas, doações na Câmara de Campinas chegam a 1,5 toneladas. Mas desabrigados ainda precisam de roupas e alimentos. Projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos quer instituir campanha de conscientização contra o cigarro eletrônico, VAP, nas escolas de Campinas. Vereador Cecílio Santos questiona a prefeitura sobre a previsão de término das obras dos corredores do BRT, Campo Grande e Ouro Verde. E o fim de semana está batendo a porta. Você já sabe o que vai fazer? A Agenda Cultural te ajuda e chega trazendo muitas dicas. E a gente abre a edição de hoje falando sobre educação e olha só, um estudo desenvolvido no programa de pós-graduação em ensino em biociências e saúde do Instituto Oswaldo Cruz, com quase 6 mil estudantes de todas as regiões do país, revelou que 45% dos alunos foram diagnosticados com ansiedade generalizada e 17% com depressão durante o primeiro ano da pandemia. Além disso, mais de 60% relataram crises de ansiedade e dificuldade para dormir. Falta de motivação e problemas de concentração foram reportados por quase 80% dos alunos. Mas e agora em 2023? Como está sendo o retorno às aulas? Bom, sobre este cenário, eu converso agora com a Maria da Paz Gunga, ela que é psicopedagoga, educadora do Centro de Educação Terapêutica Lugar de Vida. Então, primeiramente, Maria da Paz, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Câmara Notícia. E pandemia da Covid-19 ficou para trás ou ainda está sendo enfrentado pelas escolas, pelos alunos? Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para falar de educação, seja lá onde for e seja lá o assunto que a gente aborda, né? Mas é lógico que a pandemia não ficou para trás, né? Eu acho que, pelo contrário, né? Esses dados que você mostrou, né, que você apresentou agora, de alguma forma confirmam. Não, vamos pensar diferente, né? Agora que está começando. Né? A gente passou aí 2 anos lançando mão, né? E aí vai o maior salve para os professores, né? Lançando mão de tudo quanto é recurso para garantir para as crianças que a escola ainda existe, está aqui, está esperando por vocês, é de vocês, né? Então, as crianças todas aí tiveram que se virar, algumas, nem poucas, né? Ficaram de fora, né? Isso é bastante triste. E agora é a hora da gente viver a ressaca de tudo isso, né? E os efeitos não são pequenos, né? Então, é claro que as crianças estão ansiosas, é claro que as crianças
crianças, adolescentes, né, acabam por não conseguindo dormir à noite, mas eu acho que isso já era de alguma forma esperado, e eu acho que tem uma confiança muito grande, né, nos professores, na escola, né? Por mais que as crianças tenham aí um medo, receio, fiquem ansiosas, eu acho que tem uma confiança que a gente tem que ter na escola, porque a escola é um lugar muito legal, né? Vamos pensar assim, a escola é um lugar de vida das crianças, a escola é um lugar social das crianças, a escola Sim. acolhe, a escola é um lugar de respeito, né? Então a gente, pelo menos deveria ser, mas acho que na grande maioria das vezes, acho que é sim, né? Então eu acho que agora a hora que a gente os recebe, é hora da gente falar, ó, tá quase tudo bem, né? Foi bastante difícil, a gente sabe que tem muitas crianças que, além de ficar sem aula, viveram ali situações muito difíceis de insegurança alimentar. A gente viu assim muitas situações em que, né, deixou claro aí a fragilidade do sistema de educação que a gente conta aqui no Brasil. Mas a escola, para mim, é um espaço que chega e fala assim: aqui você vai ser respeitado, aqui vocês vão ser ouvidos, né? Não que em casa vocês não sejam, mas o mundo não tem sido muito gentil com as crianças, né? Sobretudo as crianças desfavorecidas Sim. socialmente, financeiramente, né? Então, voltar para a escola muitas vezes é um pouco voltar para a vida, né? Vai aprender, vai, mas vai viver, né? A escola é um lugar de vida para as crianças, né? Então, bola para frente, né? Vamos regar aí as plantinhas que elas vão nascer de novo, só para a brasa que elas, né? Agora sempre tem aqueles que vão precisar de um pouquinho mais de ajuda, né? Uhum. E aí a escola é capaz de enxergar, é capaz de conversar com as famílias, com os adultos responsáveis, nem sempre são a família, né? Mas, enfim, vamos voltar para a escola, porque a escola é o melhor lugar do mundo. Eu acho que é isso que eu teria para falar. Ô Maria da Paz, e é Oi. fundamental você ter falado sobre isso, porque assim, acho que para muitas pessoas a escola ela é vista como um lugar de aprendizado. Ah, então vai para lá aprender matemática, português, geografia e história. E você citou a questão de respeito, de acolhimento, você falou de lugar de segurança, porque muitas vezes a criança, infelizmente, ela mora com um agressor, então o lugar da escola é um lugar de segurança, um lugar que ela consegue contar para o professor é importante ter esse olhar também. Você falou sobre a insegurança alimentar, então muitas vezes a refeição que a criança faz, o café da manhã, o almoço, um lanche da tarde, é na escola também, então você vê a escola com este papel, além deste aprendizado, essa formação como ser humano, mas é um lugar de respeito, é um lugar de acolhimento, é um lugar que dá segurança para essa criança. Essa formação, lógico que é muito importante em casa também, a gente vai falar sobre esse papel dos pais, mas a escola nessa formação, ela é fundamental e a pandemia ela escancarou a partir do momento que a criança não tinha acesso à escola, ficou esse déficit de talvez 1 ano e meio? Eu acho que sim, eu acho que o sistema de educação aí, do Brasil, sobretudo nos últimos e recentes anos, né, é, já tinha muitas fragilidades, né, mas eu acho que a pandemia, você usou a palavra certa, ela escancarou, né, então ela revelou muitos problemas que a escola já vivia, já enfrentava, né, então, eu acho que a escola é lugar de aprender matemática, é, né? Mas a gente não pode não considerar essa convivência ética, né? Esse respeito mútuo que a gente vai semeando na escola, esse papel de todos os adultos têm como cuidadores e educadores, desde a pessoa que abre a porta da escola, a que limpa, né? Isso também a gente acha que não é aprendizagem, não é avaliado, infelizmente, né? É, Ninguém passa de ano porque respeita ou porque não, mas deveria, sim. né? Mas são aprendizagens. Eu diria que são conteúdos até, né? A escola está lá para isso, não dá para não abordar essas coisas na escola, né?
E não abordar é abordar também. Quando você não aborda, você está falando isso aí não vale. Isso aí não tem valor, você está ensinando algum valor para ela, para eles de qualquer jeito, né? Então a escola é um lugar de valores, né? E vamos voltar para lá. Vamos para lá. A casa também é muito bacana, graças a Deus são muito poucas as situações que eles vivem com o agressor, né? Mas o mundo é cruel, Sim. né? O mundo ali não tem sido gentil com eles. Vamos ver se agora as coisas melhoram, mas Exato, né? Respeito é um princípio básico, mas que precisa, sim, ser valorizado e ser encarado, né? Dentro de sala de aula, no ambiente escolar. Lembrando, hein? Você que está nos acompanhando, você pode participar, pode dar o seu depoimento. Tem criança em casa, tem criança na família, como que está vivendo nessa volta às aulas agora para o ano de 2023? Número do WhatsApp está na sua tela, aqui ó, volta às aulas, como pais e profissionais devem lidar com a ansiedade, com os medos. Embaixo está o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região pode ir direto, 978293776. Participa com a gente que nós estamos conversando com uma especialista, com uma educadora que tem experiência na área. Maria da Paz, quais são os relatos que você enfrentou, que você precisou encarar ou que você ficou sabendo, teve acesso em relação a crianças, adolescentes e esse enfrentamento à Covid-19? De fato, as doenças apareceram, a ansiedade, depressão que foi citada na pesquisa. Agora 2023 está sendo encarado como um recomeço, então todo mundo querendo voltar para a aula como algo positivo. Como é que está sendo encarado e como é que foi o último período? Então, eu acho que não dá, assim, para a gente generalizar e falar ali em depressão, ansiedade, como patologias, né? Então, a gente viu, né, situações muito difíceis, né, de todas as naturezas, e naqueles momento, né, desencadeou, né, uma super ansiedade, e isso, é claro, muitas crianças, a escola vai ter que se haver com isso, e as crianças vão ter que se haver com isso. Não são todas, né? As crianças são fortes, as crianças têm sede de viver, elas vão para a escola, elas querem ver o amigo. Acaba, né, com a grande maioria, dando tudo certo. Agora, eu acho que tem uma coisa que talvez seja importante a gente pensar, e não é uma crítica a pai, mãe, família, mas né, a gente que também é pai e é mãe, a gente já passou por isso e vai passar mesmo, porque é humano. Muitas vezes, essa ansiedade, essa aflição das crianças, sobretudo nas vésperas, né, esse momento que a gente está vivendo agora, né, que as crianças estão voltando para a escola, vamos combinar que é normal, né? As crianças ficam, Sim. ainda mais depois desse tempo todo, é até um sinal de saúde, né? Uma criança que vai para uma situação super nova e não demonstra nada, você fala, opa, o que está acontecendo? Eles demonstram mesmo, né? Eles têm medo, eles não dormem à noite, eles ficam ansiosos, eles ficam curiosos, tem um desconhecido pela frente, sobretudo quando vai para uma escola nova. Agora, muitas vezes, essas situações capturam a gente, né? Como pai, como mãe, como adulto responsável. E aí é importante a gente ter um pouco de tempo para pensar o que é meu e o que é do meu filho, né? Porque às vezes, né, a criança, a gente entra numa bananosa ali com a criança chora, aí você já vai lá, já quer acolher, a gente acaba, com todo respeito, atrapalhando um pouco esse processo das crianças, a gente se mistura ali, e é importante que a mãe, a família, o cuidador, de alguma forma, vá mostrando, muito menos por meio de palavras, mas perdão, pelo que eles vão, pela forma como vão agindo, olha, escola é muito importante para você, eu escolhi essa escola, eu tenho certeza que vai estar tudo certo, qualquer coisa, eu estou aqui, sua professora vai me contar, vai me ligar se você precisar. A gente também não pode entrar, né, na onda da ansiedade, né? A gente se preocupa. E outra coisa é ouvir as crianças, né? Ouvir não quer dizer colocar debaixo da asa e falar que é tudo impossível, mas ouvir, fala aí, né? E uma boa interlocução com a escola,
né? Não precisa ser aquela mãe chata que fica o tempo todo, né? Sim. Mas uma boa interlocução, uma conversa, uma escuta, participar das reuniões de pais, levar as coisas importantes, ouvir o que a escola tem para dizer e acreditar, porque, né, às vezes as famílias não acreditam, É. e não acreditam mesmo. Escola é o lugar do segredo dos filhos, né? A gente não vai falando. Lá eles fazem, não é segredo o que a gente faz, mas o que as crianças fazem às vezes é segredo. Sim. Tanto é que elas chegam da escola, a mãe e o pai perguntam, e aí, como é que foi? Legal. Ponto. Monossilábica, né? E é um direito que eles têm, né? A escola tem que confiar de que quando acontecer alguma coisa, a gente vai compartilhar, né? Alguma coisa que mereça isso. Mas assim, a escola é lugar de fazer um pouco de bobagem, longe da mãe, do pai, e a mãe tem que confiar. Isso é bacana, hein? Isso é interessante aí para os pais e E responsáveis que estão nos é, acompanhando, porque eu já presenciei, viu? Eu tenho uma sobrinha pequena, eu perguntei, e a escola? E a resposta foi exatamente isso, né? É legal, é bom e a gente fica tentando tirar alguma coisa. Então, se a criança ela não quer falar, tem que respeitar também, porque é o momento dela ali, ela está sentindo essa segurança, então? isso, isso. Eu acho que quando eles falam legal é porque está tudo certo, É, né? Claro, vamos ficar sempre atentos, não sim. paranoicos, mas atentos. As crianças dão sinais, né? Às vezes, mas na maioria das vezes, eu sempre falo, a escola é um lugar muito legal para as crianças, É. né? Os professores, né? Eu não estou falando que eu sou um deles, mas, né? Professor é um sujeito muito bacana, né? Que sabe ensinar matemática, mas sabe procurar o sapatinho da Barbie que sumiu lá no meio da areia também, É. né? E sabe acolher, sabe dar colo, sabe mediar conflito. Então, é um lugar que a criança não pode viver sem. Por isso que a gente luta tanto, para que a educação seja para todos. E eu vou defender os professores aqui também, Maria da Paz, Opa! porque eu tenho mãe professora, irmã professora, tia professora, então família de educadores, eu sei o que eles passam também, então vou defender Isso. aqui porque não é uma tarefa fácil. Agora, Maria da Paz, tem alguma fase para os pais, para os responsáveis que estão nos acompanhando, que requer uma atenção maior? É com a criança pequena que está agora com 4, 5 anos e já pegou uma fase dessa pandemia da Covid-19? É aquele pré-adolescente que está pensando, perdi 2 anos da minha vida, fiquei longe da escola. São os jovens que hoje estão no ensino médio, estão com aquela ansiedade, pensando em vestibular e com aquele período que não foi muito bem aproveitado. Tem fase que requer uma atenção maior? Tem. De 0 a 18 anos, né? Tá. Eu acho que todas, né? A gente tem ali muitas especificidades, né? De cada segmento da escola, né? Da escolaridade das crianças, mas todas são importantes, né? Acho que se num primeiro momento o que a criança tem, né, a nos mostrar, né? Vamos pensar no pequenininho, é o choro, né? É uma resistência muito grande que, né, nem sempre é um problema, mas pode ser. A gente sempre tem que ficar atento. Mas eu vou falar de novo, atento, mas não paranoico. Né? Acho que tem toda a adolescência. Acho que os adolescentes também perderam muito, né? A adolescente não vive sem o outro, É, né? Então, tem ali, se as aulas remotas, né? Acho que tem muitas críticas, mas eu não faço a mínima crítica, falo, foi o que tinha na hora, né? Teve que ser assim. Mas, claro, né? Não dá para a escola remota assim, trouxe prejuízo para todo mundo porque não tinha o presencial. Então, não tem, né, aquela vida da escola, né, para o adolescente, que brigar, é discutir, é saber se aliar um para se rebelar contra outros, isso não tinha, né? sim. Muitas vezes tinha, o adolescente precisa, é o que mais precisa falar legal e pronto. É. E ele não pôde, porque ele estava em casa, assistindo aula em casa, né? Acho que todas as idades têm, mas eu acho que os adolescentes sofreram muito e tem uma outra perda também, eu não vou dizer maior que os outros, mas muito importante, que é a alfabetização, Sim. que são as crianças em período de alfabetização, que
né? Serviu para provar que ninguém aprende sozinho, que não basta fazer lição, que não basta corrigir a lição, que a gente aprende na interação com o outro, né? Então, eu acho que todas as questões, todas as idades são muito importantes, né? Todos perderam muito, mas eu acho que essas duas idades aí talvez tenham perdido Uma atenção maior, um algo que é pouquinho. mais, não perdeu mais, mas algo que é mais difícil de recuperar, né? Mas todos perderam, não tem dúvida. Sobre estas perdas que você está citando, preparar a sala de aula é uma forma de acolhimento? As escolas precisam ter uma boa recepção, ter atenção, compreender que cada aluno tem uma trajetória e uma demanda, e não só agora nessa primeira semana, que é esse retorno às aulas. Isso é um processo contínuo, Maria da Paz? Sim, acho que sempre, com pandemia ou sem, né? Eu vi durante a pandemia muita conversa de falar o que que a gente vai fazer, então vamos fazer uma roda, vamos, né, falar da pandemia na escola, vamos trazer a pandemia para o currículo, vamos pensar assim de ciências naturais, vamos estudar vacina, vamos, né, como é que a gente vai preparar? Tudo é importante, mas eu acho que é mais importante do que colocar a pandemia na vida da escola é considerar que a escola está vivendo na vida da pandemia, né? É o contrário. Ó, nada será como antes, né? Isso aí mudou o rumo da história, né? Então, acho que nós professores, a gente já chega outro lá, né? A gente já teve, enfim, a gente já mudou, não foram 3 meses como a gente esperava, né? Foi Sim. muito tempo. Né? Professor também, educador, também teve ali muitas perdas, né? Muitos prejuízos. Agora, se a gente for falar, claro, o professor sempre prepara o espaço com, né, muita atenção. Nesse momento, talvez seja importante a gente pensar num acolhimento que vá para além das boas-vindas, não é só boas-vindas. Acolhimento é um processo contínuo, como você está falando, né? Aham. Agora, quem vai dizer para nós o que que a gente faz, como a gente faz, são eles. Então, entrar na sala de aula, preparar essa volta das crianças, para mim, é antes de tudo preparar os ouvidos. Né? A gente vai ter que escutar, mesmo aqueles que não falam, eles dizem, Sim. eles desenham, eles choram, eles se isolam, E o enfim, silêncio eles também diz fogem. alguma coisa, né? Muito. As crianças, né, o ser humano está sempre dizendo. A maioria fala, mas alguns dão outro jeito de mostrar e o professor tem um olhar ali muito precioso para isso, né? A gente aprende. A gente está falando sobre este acolhimento com os alunos, mas e os professores? Eles também precisam deste acolhimento porque eles têm demandas, inquietações, problemas, expectativas. Para ajudar os alunos, eles precisam estar bem. Com certeza. Precisam sim, eu acho que os professores também, né? A gente viu aí muito, não é só aluno que entra em depressão e que tem, né, que vive momentos difíceis, né? Eu acho que sim, e que, se a já pensando numa cadeia, né, para que os professores estejam bem, bem também é querer muito, né? Talvez isso, né? Mas, enfim, também precisam ser escutados. Também, e por quem? Às vezes por eles mesmos, né? Acho que eles sabem talvez aquela conversa, para mim, é fundamental na vida de um professor e de uma escola, aquela conversa que a gente faz rápida na sala dos professores ou no corredor, talvez ganhasse bastante se fosse ampliado, né? Acho que os professores precisam se ouvir, conversar, reclamar, né? Falar, ah, que droga, tá bom. E aí eu acho que tem tanto da escola pública quanto da escola particular, aí eu acho que tem uma função também muito importante dos gestores da escola, né? Para que diretor, coordenador, orientador, para que permitam que os professores
possam se colocar. Cada escola vai saber como fazer, mas eu acho que é importante fazer. E não é só o professor, não. A escola é feita de muito mais gente, muito mais adulto do que professor, Exato. né? Vamos pensar ali, quantas pessoas não estão voltando de luto. Agora parece que está longe, né? Mas não está, É. né? Quantas pessoas perderam o seu trabalho, perderam a sua casa, o filho, enfim, né? Então, é um momento que vamos ali tentar viver com a alegria de um reencontro, né? Ufa, que bom, meu filho hoje vai acordar, tomar café, fazer xixi, colocar a camiseta da escola e vai para a escola. Mas tem muito que fazer lá dentro também. É. Tem um luto, não dá para a gente fazer, pensar diferente, né? Maria da Paz, tem uma outra discussão que eu queria trazer com você, que vira e mexe a gente assiste e acompanha, que é o papel das escolas na formação dos filhos. Porque a gente sabe que as escolas são peças-chave na educação das crianças, dos adolescentes, mas é até um certo ponto, até onde vai essa recepção, esse acolhimento e depois a tarefa e a missão dos pais. Então, a escola é a escola, a família é a família, né? Todas têm o seu papel, não tem um papel mais importante do que o outro, né? E também não tem essa história de a escola ensina e a família educa, não. A escola é uma casa de educação, né? E também a família ensina muito para os filhos, não é só a gente que ensina, mas eu acho que não dá para a gente delimitar isso é escola, isso é a família, né? A gente não desliga a função escola da criança, agora você vai para casa, agora você é outra pessoa, né? E quanto mais a gente respeitar esses menininhos que são cada um, né? E permitir que exista uma interlocução entre escola e família, é melhor, mas eu acho que o papel é de todos, eu acho que as famílias também fizeram o possível e o impossível, né, durante esse tempo para lidar com os filhos, não foi fácil para ninguém, e, enfim, né, eu não acho que dá para separar, e estamos todo mundo voltando, que seja melhor, que a gente tenha aprendido alguma coisa, né? Agora, outra coisa que eu acho que não dá para deixar de falar, que chama currículo, né? Então, a escola ficou 2 anos praticamente fechada, a maioria não teve aula, e eu ousaria dizer que os currículos têm que ser transformados. Não dá para a gente falar só vamos recuperar, vamos recuperar, vamos recuperar. Não são as crianças correndo atrás do currículo a vida toda. O currículo também vai ter. O rumo da história mudou, por que o currículo não vai mudar? Uma Né? Não mudança na dá para a grade gente escolar, Maria da Paz, você pensa? na grade escolar e eu arrisco dizer na base nacional, sem dúvida, porque não, vamos lembrar, não teve aula, né? Eu diria até vestibular. Como assim? Você vai continuar cobrando as mesmas coisas? Se você não ensinou, tem que mudar, tem que É. ter assim, fazer com que esse currículo, que sempre foi um muro de concreto, vire uma borracha ali, que seja mais permeável, né? Porque a gente vai reprovando a criança porque ela não aprendeu o que eu não ensinei. E essa discussão acontece ou você está sugerindo e está trazendo para o debate? Com certeza acontece, né? Eu espero que aconteça, mas né, eu saio falando, né? Mas eu nunca discuti isso de uma forma formal, mas convido todo mundo a pensar nisso, sim, né? Inclusive o poder público que cuida da educação. Sim. Né? Nós vamos continuar botando as crianças ali para correr atrás do que não foi ensinado? Vamos pensar nisso. É hora, a hora é agora.
Maria da Paz, a gente está falando então sobre uma possível mudança na grade curricular, algo que deva acontecer, porque nós tivemos uma pandemia, um fato que acabou mexendo com todo mundo, sobre o papel das escolas, o papel dos pais, dos responsáveis com as crianças, com os adolescentes, sobre esse déficit de conteúdo que infelizmente a pandemia nos mostrou. E infelizmente nós assistimos aí cenas de expressões machistas, homofóbicas, racistas no ambiente escolar. Esses temas precisam ser trabalhados em sala de aula, existe uma postura ideal dos alunos que presenciam, os pais precisam ficar atentos também de que maneira que a gente inicia 2023, também pensando em atos recentes que aconteceram e infelizmente a gente tem exemplos aí por quase todo o nosso país. Demorou, né? Enfim, eu acho que aconteceram durante a pandemia, mas sempre aconteceram, né? Eu acho que isso é uma coisa muito séria e existe, né, um dispositivo da educação, não sei nem se eu usei o termo certo, dispositivo, mas que é a educação em direitos humanos, né? Então, a gente tem aí, pensando nessa educação em direitos humanos, né, um princípio básico, né, que é o respeito, que a gente chama de respeito mútuo, que é eu respeito você, né? Quando a gente fala em respeito, sobretudo na escola, a gente fala de um respeito que se aproxima muito do temor, da obediência, dos bons modos, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente não, quando a gente abaixa a cabeça para a gente está mais temendo do que respeitando, né? Então, a gente respeita, né? Quando a gente fala de respeito mútuo, aí na perspectiva da educação em direitos humanos, a gente fala, a gente respeita uma pessoa única e exclusivamente porque ela é tão humana quanto eu. Pode ser mais velho, pode ser da cor que for, ter uma orientação sexual que for, pobre, rico, imigrante, refugiado. Eu tenho que respeitar também e ser respeitado, né? Então, essa é uma ideia que a gente luta, né, para que seja salpicada nas ações da escola, muito mais do que na fala, né? Então, não adianta, por exemplo, a gente falar para as crianças que todos são iguais, que a gente não pode ter preconceito racial, se chega ali na hora de contar história, você só conta histórias, contos de fadas europeus, com príncipes e princesas loiras. Não adianta a gente falar que tudo bem cada um ter a sua religião, se no mês de dezembro quem espera as crianças na escola é o cartaz do Papai Noel e mais ninguém. Tudo bem ter o Papai Noel, mas se a gente não considera que existem crianças que na sexta-feira usam roupa branca, né? Ou que tem ali a sua cultura africana e que nunca isso, e é lindo, né? E isso nunca é contemplado na história que a minha professora conta, né? Ou eu vou insistir em comemorar todo ano aquele Dia das Mães e tem criança que não tem mãe. Tem dois pais, ou está numa instituição, ou é criada pela avó, ou, enfim, né? Estou dando alguns exemplos. Então, as crianças, né? Quando nessa situação, aí não é uma crítica na escola, é algo para se pensar. Eu jamais vou criticar a escola, mas é algo importante porque isso é alimentado pela sociedade, né? Isso é estrutural. Então, as crianças, elas passam 15 anos, né? Você passa 15 anos sem ter a sua etnia respeitada, sem poder falar da sua família. Aí, quando ele fica adolescente, uma forma ele vai responder, ele nunca foi ouvido, né? Então, tem aí muitas, não são justificáveis, mas merecem uma reflexão. Por que agora que o adolescente tem corpo, né? Mas ele está aí, sei lá, fazendo as besteiras, às vezes muito graves, né? Que os adolescentes fazem, e a gente põe a culpa nas mídias sociais, a gente põe a culpa no YouTube, a gente põe a culpa, sei lá em quê. Mas tem uma coisa que a escola precisa pensar e é urgente. Não dá para uma criança ficar 15 anos vivendo numa escola
que goza do jeito que eu falo, porque eu vim do Nordeste, né? E não é na fala, é assim, o Nordeste é Brasil, vamos falar do Nordeste, vamos, né, traga aqui as suas receitas, as suas roupas, as suas músicas, não é traga, é nossa obrigação. Sim. A gente está recortando as coisas, não é para recortar, né? É para falar de tudo. Enfim, então eu acho que essa é a melhor maneira que eu acredito, né? Não adianta a gente falar, respeite todo mundo, se você, você professor, educador, passa pelo portão e não cumprimenta a pessoa que abriu a porta. Se você não está nem aí para quem vai limpar o lugar que você senta para trabalhar. Aliar mais, né, a prática com a teoria, né? Só na teoria é lindo, mas é no dia a dia ali que é preciso mudar essa situação e que nós temos aí um longo caminho para percorrer ainda, né? 11h mais 40 minutos, Maria da Paz, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo, a aula que você deu aqui pra gente, tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador, porque esse é um assunto que eu tenho certeza que quem tem criança em casa, quem tem adolescente na família, certamente está passando ou já passou por algo parecido com isso, com essa ansiedade, com esse medo de como lidar com esses adolescentes, com essa ansiedade, com a preocupação com a escola. Então, certamente, este tema nós vamos abordar mais aqui no nosso Câmara Notícias. Já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente falar sobre esse ou outros temas. Você possa retornar aqui ao nosso Câmara Notícias. Estou sempre por aqui. E fica aberta aí para suas considerações finais. Então, não, só tenho a agradecer, né? Eu acho que é muito importante, né, essa abordagem agora, neste momento, porque a gente está vivendo como se a pandemia, né, não tivesse tido efeito, não acabou, né? Agora que nós vamos juntar os caquinhos, e eu tenho certeza que o professor vai fazer isso do melhor jeito possível. É isso, eu agradeço, estou sempre por aqui, e, enfim, um bom dia para todo mundo, sobretudo os professores, os educadores. Para todos nós e uma pequena homenagem, então, aos nossos professores, aos nossos educadores de todo o nosso país. Maria da Paz Gunga participando ao vivo aqui do nosso Câmara Notícia nesta sexta-feira. Vamos com as notícias da Metrópole de Campinas e a gente continua falando sobre educação, viu? A gente vai falar sobre as principais mudanças do novo ensino médio, segundo a Base Nacional Comum Curricular. Olha só. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Aqui na Escola Estadual Culto à Ciência, o diretor da unidade comentou esse processo de implantação que está acelerado. A base ela foi atualizada, né? Existem os conhecimentos mínimos necessários que são instituídos aí a nível Brasil, a nível país, e ela foi reestruturada pensando aí nos interesses dos estudantes, no desenvolvimento do protagonismo juvenil, da autonomia do estudante. A implantação começou bem no período da pandemia da Covid-19 e os profissionais da educação tiveram que se adequar a esse novo momento. Trouxe algumas dificuldades, alguns desafios que nós enfrentamos, né? E que tivemos que desenvolver, na verdade, na escolha dos alunos, na divisão dos grupos. Então, assim, houve um processo um pouco mais demorado nesse sentido, e inclusive que, assim, que a gente teve que recorrer de várias formas, de várias situações para poder acertar e alinhar toda essa escolha. A professora de português, Bruna, comentou como foi a adaptação deles, educadores, e também dos alunos. Tanto os professores quanto os alunos no início ficaram um pouco confusos nessa implantação, mas a tendência dos alunos foi gostar mais, né? Nas conversas com eles tendem a gostar mais porque os itinerários formativos trabalham com metodologias ativas. E quando o aluno se torna o centro do seu ensino-aprendizagem, ele tende a ver mais sentido naquilo que está fazendo em sala de aula, e então eles tendem a gostar mais. Segundo a professora, já deu para ver progresso nesse curto espaço de tempo.
já deu para ver evolução. Os estudantes não enxergam mais tanto as disciplinas segmentadas como antes, né? Eles enxergam agora uma integração maior entre as áreas do conhecimento. Daqui em diante, se espera que o estudante saia mais preparado, né, para desempenhar, seja suas atividades no mercado de trabalho ou sua inserção na universidade, com um melhor preparo, já que a gente está falando de um aprofundamento curricular. Então, a partir do momento que ele escolhe uma área para ter uma carga horária maior de estudos, a gente entende que ele estará melhor preparado para o futuro. Todos estão ansiosos para a finalização da implantação da Base Nacional Curricular. É um trabalho extenso, é um trabalho que a gente fica aí na torcida para dar certo, para realizar de maneira que ocorra tudo bem para todos. Então, assim, é um empenho grande de toda a equipe. Trabalho fundamental e tem que estar sempre atento, né, a essas mudanças. 11h mais 46. Olha só, a Câmara de Campinas acompanhou o início das obras da ponte no Jardim das Bandeiras, destruída durante temporal no último mês. O vereador Felipe Marquesi acompanhou o prefeito Dário Saad na visita à obra de instalação de uma ponte metálica no Jardim das Bandeiras. A passagem é na altura do número 400 da rua Ferdinando Turquete, sobre o córrego Taubaté. A obra está sendo executada pelo Exército, sob o comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecânica, com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que está disponibilizando máquinas, materiais, funcionários e serviços. Essa ação, prontamente, com o apoio do Exército, né, o governador Tarcísio esteve aqui, essa parceria do governo do estado com a prefeitura, com o Poder Executivo, e hoje nós podemos ver essa parceria dando certo. O Exército que irá fazer esta ponte provisória e logo após os orçamentos serem concluídos, a ponte que será realizada, né, através do decreto emergencial que o prefeito realizou, a ponte definitiva, que será aqui para toda a população, que são milhares de moradores que utilizam esse acesso, tanto na Estrada Velha, de Indaiatuba, como também da Santos Dumont. É um acesso de todos os moradores, escolas, farmácias. Nós já assinamos um termo de parceria com o Exército Brasileiro. O governador Tarcísio também entrou em contato com o Exército. O Comando do Sudeste autorizou essa operação. Então, assim, hoje nós viemos aqui visitar esse início e a Prefeitura está aqui agradecendo o Exército Brasileiro por essa operação. A ponte serve como acesso a milhares de moradores aqui da região. Ela cedeu no último dia 19 de janeiro, durante uma forte chuva que caiu sobre Campinas. E é uma das 6 estruturas que vão passar por obras nos próximos dias após o decreto emergencial na cidade. A ponte metálica terá 40 metros de comprimento, 7 de largura, capacidade para suportar 60 toneladas e poderá ser acessada por veículos e pedestres. Nós temos desenvolvido aqui em torno de 60 militares, entre os engenheiros que irão trabalhar e o pessoal de apoio, né? Hoje estamos terminando aqui a parte da preparação do local, a Prefeitura está fazendo com suas equipes aqui, a preparação da margem que é necessária para o lançamento dessa ponte militar. E uma previsão de torno de até 10 dias, né, essa ponte já está pronta para o trânsito, com toda a segurança, né? Então é uma ponte que tem uma capacidade de até 60 toneladas, que permite aí o trânsito não só de viaturas e veículos pequenos, mas também de carros maiores e caminhões. É uma ação subsidiária que nós realizamos em apoio à Defesa Civil, né, fruto aí das chuvas que ocorreram no final de janeiro. Uma atividade que é regulada, né, pela Lei Complementar 97, ou seja, uma atividade que as Forças Armadas costumeiramente fazem em diversas calamidades públicas ao longo do país.
Nessa parceria, né, nós trouxemos aqui os meios e pessoal do Comando Militar do Sudeste, que autorizou a execução dessa operação, né? A tropa de engenharia especificamente é do 2º Batalhão de Engenharia de Combate de Pindamonhangaba, que é subordinada à 2ª Divisão de Exército de São Paulo, e a brigada aqui de Campinas, a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, está dando suporte logístico, de saúde, de segurança, para que seja colocada essa ponte temporária aqui até que a prefeitura possa realizar aí a contratação, né, emergencial. A população que desde a queda da ponte tem que dar a volta pela rodovia com veículos ou mesmo usar uma passagem dentro do córrego para atravessar a pé, aguarda a obra com entusiasmo. A Santos Dumont ela é muito congestada de carro, tem muito carro. Quando você vai daqui para a cidade, antigamente gastava 10 minutos, agora está gastando 20 minutos, 25 minutos. O trânsito para de instante. Quarta-feira passada, aqui quarta-feira, 8 dias, a gente gastou 2 horas de Campinas para aqui, para dar chuva, e muito carro. E essa ponte aqui, ela solta muito trânsito. Sem essa ponte aqui, ela fica muito ruim para o povo, e o povo fizeram um caminho ali por dentro d'água. Foi gente quebrada, teve gente que arraiou o braço ainda. Aí botaram o ônibus para vir para aqui, que aqui não descia ônibus nem nada. A gente estava com um problemaço aqui, porque tinha muita água para todo quanto é lado. E eu vi que a prefeitura agiu bastante rápido aqui, né? Tá ajudando bastante a gente, a ponte, pelo jeito, vai ser bem rápido aí, o Exército também está apoiando aí. É um trabalho em grupo aí, né? Acho que um trabalho conjunto, e isso vai facilitar tanto para a gente quanto para o pessoal que mora do outro lado lá também, né? Alivia Santos Dumont, né? Que no horário de pica, Santos Dumont não aguenta o tanto de carro que passa aqui da região. E aqui, como a gente vê, a gente sai no bairro de cima aqui, que tem acesso à Estrada Velha de Indaiatuba. Então a ponte sendo feita rapidamente vai aliviar muito nessa época, né? E agora voltando às aulas, a gente sabe que piora muito mais ainda a situação na Santos Dumont. E com essa ponte provisória já vai ajudar muito a população aqui da região e até pessoas que trabalham aqui, que trabalham no Swiss Park, que é o bairro próximo aqui, que facilita muito, né? Senão a volta fica muito grande. E olha só, a campanha SOS Chuva continua em toda a cidade, arrecadando alimentos, roupas, sapatos, fraldas e até móveis para as famílias que foram vítimas das chuvas. A Câmara aqui de Campinas é um dos pontos de arrecadação e a solidariedade tem chamado a atenção. Caixas e mais caixas com muitas doações. A velocidade que elas ficaram lotadas surpreendeu. Em menos de 3 semanas, esta já é a 3ª vez que a van da prefeitura vem recolher roupas, sapatos, cobertores, alimentos, utensílios de cozinha e muito mais. Eu estou surpreso e admirando, né, positivamente a resposta das pessoas, né? É a 3ª vez que a gente recolhe essas doações espontâneas, as pessoas têm procurado a Câmara para trazer. A gente viu hoje está muito vestuário, peças de vestuário, brinquedo, utensílio doméstico. É fantástico. O que chama a atenção também é que cada sacolinha não representa uma simples doação. Não, a gente percebe assim que as pessoas que estão dispostas a contribuir, a doar, elas fazem com amor, né? Então, desde a separação, e são coisas boas, não é coisa, né? Então você vê que as pessoas estão doando aquilo que vai ser utilizado, que é útil. É assim, é muito amor, muito carinho já em cada pacote, em cada doação. Eu estou assim, sem palavras até, mas eu quero reconhecer e agradecer as pessoas que têm participado dessa campanha que continua, né? Então vai continuar a Câmara sendo um local para recebimento dessas doações. Além da Câmara, a campanha SOS Chuvas tem mais 21 pontos de doações. Só o que foi arrecadado pelo Legislativo chegou a 1,5 toneladas. Tudo vai para famílias vítimas das chuvas que castigaram Campinas. A Câmara está sendo só um veículo, um instrumento para que as pessoas possam exercitar esse senso de solidariedade e ajudar as famílias que precisam neste momento. Infelizmente as chuvas continuam, né, a necessidade de auxílio das famílias, de socorro até para algumas necessidades imediatas, não terminou ainda. Então a gente faz esse apelo para você, né? Se você quiser continuar ajudando, é só trazer aqui na Câmara e essas doações chegarão
para as famílias que estão precisando. Nós acompanhamos outro dia, inclusive, numa ida no Parque Osiel, né, para uma entidade que faz um trabalho fantástico, que atende cerca de 300 famílias, também que receberam essas doações, fruto, né, do que a Prefeitura tem arrecadado, que a Câmara tem participando, e a gente pode ver, assim, primeiro a alegria das famílias, que ao receberem isso, nesse momento, porque elas percebem que tem gente se preocupando com elas. Além do poder público, que é só instrumento, um canal, mas as pessoas, né, os cidadãos de Campinas, mostrando esse senso de generosidade, de solidariedade, isso é muito bom. 11h mais 56min, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Câmara de Campinas recebeu ontem o secretário de Serviços Públicos da Prefeitura aqui de Campinas para debaterem a respeito das consequências das fortes chuvas de verão. Na primeira reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o presidente do grupo, o vereador Zé Carlos, recebeu o secretário municipal de Serviços Públicos para falar das medidas adotadas referentes às fortes chuvas que vêm causando problemas na cidade, como enchentes, quedas de árvores e até mesmo deslizamento de terra. Não, sem sombra de dúvida, é uma questão de extrema importância, visto que nós passamos nesse mês de janeiro e fevereiro, desde dezembro, que essas chuvas intermitentes têm caído na nossa região, principalmente na nossa cidade, e onde nós, por infelicidade, infelizmente, tivemos aí 2 tragédias, vamos dizer assim, de 2 vidas que foram ceifadas por queda de árvore na nossa cidade. Então nós convidamos o secretário para ele dar uns esclarecimentos e falar o que está sendo feito para evitar que novas tragédias, que novos acontecimentos desse porte aconteçam na nossa cidade. O secretário respondeu às perguntas dos vereadores e dúvidas enviadas pelos munícipes através dos parlamentares. Tem trabalhado diuturnamente para regularizar a situação provocada por essas intempéries nesse período. Nós tivemos, vereador, mais de 100 afundamentos de pavimento por conta de galerias pluviais que romperam. Tivemos 6 pontes totalmente danificadas nesse período, 17, 18 e 19 de janeiro. E tivemos 23 desabamentos de muros de gabiões em córregos, em macro drenagem da cidade. Por exemplo, o Tancredão lá no Campos Elíseos e entre outros córregos que sofreram um desabamento significativo dos muros de contenção desses córregos. O decreto de emergência permite, de acordo com a lei, que a prefeitura possa até fazer contratos emergenciais. A prevenção em primeiro lugar, porque se a gente previne, a gente evita muitas tragédias, vamos dizer assim. Então é importante a participação dos vereadores, a participação da população, enviando suas perguntas, através do secretário, porque é uma reunião da comissão, não é um debate público, mas é importante que a população participe. Eu mesmo fiz aí várias perguntas que foram enviadas pelos munícipes. E o secretário trouxe aqui os laudos, inclusive laudo técnico do Instituto Biológico do Parque Portugal, laudo técnico do Instituto IPT, entendeu? E também do IB, do Instituto Biológico aqui da nossa cidade, que foram feitos naquelas árvores que aconteceram aquela tragédia na nossa cidade. Então é importante a gente tirar as dúvidas, fazer com que a prefeitura faça essas prevenções para que a gente, no mínimo, amenize essa situação de insegurança que os moradores passam com esses adventos,
né? E com medo de que todas as árvores agora existentes no nosso município vão cair. Participaram da reunião os vereadores Paulo Haddad, Jorge Schneider, Paola Miguel e Cecílio Santos. O presidente do colegiado comentou os próximos encaminhamentos. Sim, a comissão é permanente. Toda vez que precisar, nós vamos estar fazendo essas indagações, vamos estar conversando com, já falei com o secretário, nós vamos estar fazendo encaminhamento de outras questões e vamos também dar sugestão. Não é simplesmente cobrar, mas também não dar sugestão. Nós vamos dar sugestão, claro que nós não somos técnicos, eles têm técnico capacitado, tem biólogo, tem engenheiro agrônomo, mas nós vamos ficar. Esse é o papel da Câmara e nós vamos estar insistindo nisso. Lembrando que você pode assistir na íntegra todas as discussões que aconteceram na Comissão de Meio Ambiente no youtube.com/TV Câmara Campinas. E a gente continua com o vereador Zé Carlos porque ele protocolou um projeto de lei que quer instituir uma campanha de conscientização contra o cigarro eletrônico, o VAP, nas escolas de Campinas. É por meio de projeto de lei que Zé Carlos busca promover ações de conscientizações sobre o mal que o cigarro eletrônico causa. Segundo o parlamentar, as campanhas devem acontecer em escolas públicas e privadas. O motivo, o próprio vereador explica. Nós temos ouvido sempre no noticiário do Brasil inteiro que esse cigarro faz muito mal à saúde. E nós temos crianças que são levadas porque acham bonito que esses cigarros eletrônicos eles soltam uma fumaça muito maior do que o cigarro normal. Não estou dizendo que o cigarro normal ele não é prejudicial. Mas como a maioria estão migrando para esse tipo de tabagismo, vamos dizer assim, e as crianças estão sendo levadas a comprar esse tipo de coisa no mercado clandestino, e sem saber que faz um mal à saúde dela sem tamanho. Então nós estamos propondo isso, que seja instruído nas escolas municipais, para que ela saiba de todo o mal que esse cigarro eletrônico faz na tua vida. Segundo o estudo realizado em 2021 pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o uso do cigarro eletrônico pode aumentar em mais de 3 vezes o risco de experimentação do cigarro convencional, além de expor o organismo a uma variedade de elementos químicos que podem causar muito mal à saúde. Se aprovada, a lei prevê a realização de seminários, aulas, workshops, palestras e panfletagens. Tudo para proteger a saúde das crianças e adolescentes de Campinas. Conforme estudos científicos, ele traz muito mais mal à saúde do que o próprio cigarro. E isso torna um atrativo quando o pessoal vê o cara tragando, fazendo aquele... se torna um atrativo para a criança. Então isso, tanto a criança como a adolescente. Então nós estamos fazendo com que as escolas ensinem para que eles não caiam nessa armadilha, como é o caso de qualquer outro tipo de droga, né? Que as nossas portas de escola estão cheias, estão lotadas. Então a gente fez esse projeto para contribuir com a saúde das nossas crianças e adolescentes. Vamos falar sobre mobilidade urbana agora, porque o vereador Cecílio Santos questionou, através de um requerimento, a conclusão das obras do BRT aqui em Campinas. O requerimento número 1079 de 2022, de autoria do vereador Cecílio Santos, questiona a prefeitura sobre o término das obras do BRT no distrito do Ouro Verde. Esse é o trecho do BRT que vai da Rua Piracicaba até o Terminal Vida Nova e está inacabado, né, e causando muitos problemas, tanto para os usuários do transporte coletivo, como também dos carros e principalmente o pedestre. Principalmente esse cruzamento aqui, onde as pessoas descem do Terminal Ouro Verde para se dirigir ao Hospital Ouro Verde. Então é um problema muito sério, pode observar nas imagens que de um lado o semáforo está ligado para o pedestre, do outro lado não está. Então é um serviço inacabado que vem prejudicando em muito os usuários e os moradores da região do Ouro Verde como um todo.
Segundo o vereador, é possível constatar acidentes no local, ocasionados pela obra inacabada. Sim, há registro de pequenos acidentes, acidentes de pequena monta, mas há uma probabilidade grande de acidentes graves de atropelamento, visto o grande fluxo de pedestres que tem aqui na região. Devanir é morador do distrito do Ouro Verde e conselheiro de saúde. Ele contou pra gente que quando precisa ir até o hospital é difícil. A gente tem uma dificuldade muito grande, mesmo porque a gente tem reuniões às vezes marcadas aqui no Hospital Ouro Verde e ela termina à tarde e da noite, a gente não consegue fazer a circulação aqui porque vários usuários de droga no canteiro de obra, né, sem proteção nenhuma, sem iluminação. Mesmo aqui o nosso farol aqui que não funciona de um lado da rodovia, da via, né? E o terminal Ouro Verde fica longe para você passar essa avenida e ir para lá, né? Então os usuários em geral, como quem vem para o Hospital Ouro Verde ou quem vai para o centro da cidade, né? Mesmo quem está de veículo, né? Tem dificuldade porque o trânsito aqui dá engarrafamento, né? Não tem circulação. Um viário comum, sabe? É muito irregular. A INDEC e a própria Secretaria de Infraestrutura precisa fazer aqui, dar um jeito de garantir a segurança tanto do pedestre quanto dos usuários desse viário aqui. E olha só, o vereador Igor Diego protocolou uma moção que foi aprovada pela Câmara que apela ao secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, Arthur Lima, solicitando apoio e liberação de recursos para obras de construção de pontes e passarelas aqui em Campinas, em decorrência das chuvas intensas que assolaram o município. É importante ressaltar que Campinas está em estado de emergência, então é uma situação atípica. O governador Tarcísio esteve na cidade de Campinas, os representantes da Câmara Municipal acompanharam, eu estive junto, o prefeito da cidade, Dário, também acompanhou e ficou consignado ali um acordo que o governo vai contribuir com os investimentos para os reparos. Então nós resolvemos fazer todo esse levantamento, ir nos locais. Junto com a Secretaria de Serviços Públicos e Infraestrutura, eu elaborei esse documento que hoje será votado aqui em plenário para a gente mostrar essa importante necessidade da cidade de Campinas. Esperamos poder contribuir com essas obras. E com a aprovação desta moção, o parlamentar espera agilidade na liberação dos recursos. Quando chega uma moção, né, representando os 33 vereadores, isso ganha uma força muito grande política e emergencial. Então nós ficamos aí na torcida, já conversei com os meus pares aqui, pedindo o apoio na aprovação para que nós possamos manifestar de alguma forma essa necessidade dos moradores. E olha só, a Câmara Municipal de Campinas definiu nesta semana a composição de 2 comissões especiais de estudo propostas pelo vereador Paulo Gaspar, que na condição de proponente irá presidir ambas. Os demais integrantes foram definidos em sorteio entre os parlamentares que demonstraram interesse em participar. A Comissão Especial de Estudos sobre a Arborização Urbana de Campinas terá como membros os vereadores Zé Carlos, Cecílio Santos, Paulo Haddad e Paulo Búfalo. A iniciativa surgiu após os parlamentares rejeitarem uma CPI proposta pelo vereador Paulo Gaspar. Não houve adesão à CPI, aí nós transformamos num pedido de comissão de estudos. O objetivo é, diferentemente da CPI, de apurar responsabilidades, mas mesmo na CPI a intenção não era dizer pessoalmente quem era ou não culpado, mas sim a administração pública, sem sombra de dúvida, é culpada pela sua
incompetência em conduzir a gestão pública da arborização. Foram 2 tragédias anunciadas que aconteceram, tanto a morte lá do bosque, da árvore que caiu, porque metade das suas raízes foram cortadas quando foi feita a avenida, então era só uma questão de tempo para acontecer. E a questão dos eucaliptos é uma total imprudência você deixar um bosque com 2.000 eucaliptos, onde passam milhares de pessoas ali diariamente, e é uma árvore que cai demais, faz parte da própria natureza. Então, a gente tem que mudar a política pública de arborização, onde a gente precisa ter muito mais fiscalização, monitoramento dos elementos arbóreos e da saúde de cada árvore. Então, é necessário ter uma estrutura para que isso não fique como está, que toda hora cai uma árvore e não se sabe por quê. Já a Comissão Especial de Estudos sobre a aprovação de projetos e emissão de alvarás pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo é composta pelos parlamentares Zé Carlos, Arnaldo Salvetti, Débora Palermo e Otto Alejandro. O vereador Paulo Gaspar justifica a necessidade de discutir este tema aqui na Câmara. Então, apesar de todo o esforço da administração municipal nessa área para tentar melhorar, é um gargalo histórico da Secretaria de Planejamento de não dar conta da demanda de projetos. Então, o atraso para aprovação dos projetos é muito grande, a questão dos alvarás é muita burocracia, então acaba se tornando um calvário, seja para arquitetos, para engenheiros ou para os proprietários, aprovar um projeto na prefeitura e depois conseguir um alvará. Isso é histórico em Campinas. E agora com a pandemia a coisa piorou. Então, apesar de ter um processo de digitalização na secretaria, ainda deixa muito a desejar. Então, a gente quer fazer um levantamento da estrutura da secretaria hoje e ver o que a gente pode melhorar nela para agilizar os trabalhos. E hoje já acontece, a partir das 2h da tarde, a primeira reunião da comissão sobre a arborização urbana. Neste sábado, as 2 equipes aqui da cidade entram em campo pela ordem cronológica. Às 4h da tarde, a Ponte Preta enfrenta o Oeste aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Você já vê aí na sua tela o duelo para se firmar na liderança da Série A2. Lembrando que a Macaca está com 19 pontos, 3 a mais que a Portuguesa Santista, que é a segunda colocada. Enquanto o Oeste tem apenas 7 pontos, 1 vitória em toda a competição e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, então o favoritismo está todo com a Ponte Preta. O técnico Hélio dos Anjos, se quiser, pode repetir a formação que venceu o Rio Claro no meio de semana, se bem que ele deixou de fora o Amaral, meio-campista, que pode entrar na equipe também, além do zagueiro Thiago Oliveira. Olha, e também no sábado, só que um pouquinho mais tarde, às 7h da noite, é a vez do Guarani entrar em campo lá em Sorocaba contra o São Bento. O Bugre, que vem de vitória importantíssima diante da Portuguesa, e o adversário de amanhã vem de derrota para o Santos lá na Vila Belmiro. O Bugre segue na lanterna do grupo B, mas se aproximou do Mirassol, 1 ponto a menos, viu? 7-8. O técnico Mozart deve promover o retorno do meia Giovanni Augusto, porque ele entrou no decorrer da partida diante da Portuguesa, e a formação titular, ele está quebrando a cabeça para saber se ele vai entrar no lugar do Isaac, um meia por outro, ou se ele vai tirar o atacante Bruninho e deixar a equipe com 2 meias. E claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida entre São Bento e Guarani e também a história entre Ponte Preta e Oeste. Bom, já que nós estamos falando aqui sobre fim de semana, tem muita cultura, viu, aqui em Campinas e região. Tem transmissão da TV Câmara Campinas nos bloquinhos pela cidade e muito mais que você acompanha a partir de agora na nossa agenda cultural.
Agenda Cultural no ar, o final de semana chegou e estamos no clima de carnaval porque tá chegando. E hoje, nosso bate-papo é com o bloco Nem Sangue Nem Areia. Daqui a pouquinho eu mostro essa conversa. E que tal a gente conferir o samba enredo? Olha aí! Carnaval e o samba incendeia, a minha vila é nem sangue nem areia. É carnaval e o samba incendeia, a minha vila é nem sangue nem areia. Que a arte ela faz parte da cesta básica da sociedade. Ela é fundamental como a educação, como a habitação, como saúde, porque um homem sem metáfora, um homem sem poesia, sem música, ele não existe, ele é oco. Vai ter teatro no César Moreiras hoje e sábado. O espetáculo, aquele momento em que a sessão começa às 8 da noite. Chegou, Circo Teatro do Bom, levando a alegria onde não se via. Chegou, Circo Teatro do Bom, levando a alegria onde não se via. A Damião Companhia faz nova temporada do espetáculo de rua Trupica Coração em Campinas. Sábado na comunidade Menino Chorão, às 4 da tarde. E domingo, na Praça Alcides Dias, às 4h30. A entrada é de graça. Falou, essa máquina vai puxar o senhor pra dentro, entendeu? Ela vai fazer uns barulhos e o senhor não pode se mexer, porque senão o senhor tem que fazer o exame todo de novo. Eu falei, eu não vou me mexer. Quem falou que eu vou me mexer? Ela falou, não, então tá bom. Eu falei, então tá bom. Ela falou, deita aí. Eu falei, eu vou deitar. Aí deitei gelado. Aí foi, me puxou pra dentro. Irmão, é muito estreito. Vocês não estão entendendo. Você fica... Não, aí quando me puxou, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, esqueci de perguntar, o que tem que fazer se der vontade de espirrar? Renato Albani se apresenta hoje às 9 da noite no Teatro Iguatemi Campinas. Eu tô proibidona, ele sempre nessa Ana. Salve, salve, GG aqui na voz. Eu estou passando para te convidar para minha terceira apresentação no Rock Pride. Dessa vez, edição de verão, o Summer Pride. Sim, meus amigos. Esse ano o evento acontece dia 11 de fevereiro, lá no Hopi Hari, é claro, a partir do meio-dia, e as vendas já estão abertas. Então, corre para garantir o seu, para vir curtir muito esse dia com a gente. Eu estou te esperando lá. Você já brotou na localização, calcinha no chão. Posso falar? Tem show do Coldplay Experience sábado, às 9h30 da noite, no Teatro Iguatemi. Alô, Campinas e região. Quem fala aqui é o Anitere do Teatro Mágico. Tô passando para avisar que dia 10 de fevereiro a trupe completa vai se apresentar no Hopi Hari, no Teatro de Caminda, às 21 horas. Temos um encontro marcado. Esperamos a presença de todos vocês. Já no domingo tem ABBA Experience, às 7 da noite, no Teatro Iguatemi. É carnaval e o samba incendeia, a minha vila é nem sangue nem areia. É carnaval e o samba incendeia, a minha vila é nem sangue nem areia. Eu sou o China, e conhecido na Vila Industrial como China, sou nascido lá na vila, assim como o bloco, né? E eu participo do carnaval lá de trás. Hoje a gente sai no bloco novo, né? Vamos chamar assim, o novo Nem Sangue Nem Areia, mas lá atrás eu participei da fundação. Um dos fundadores é meu pai, o Zucão, o famoso Zucão. O Zucão eram 4 fundadores: Zucão, Tulé, Mané e Oswaldo Botcher. Você desde pequeno acompanha o bloco, né? E com certeza ouviu histórias do seu pai, né? Como é que surgiu, né, da cabeça desses 4 de criar o bloco? Começou na verdade com Oswaldo Botcher. O Oswaldo Botcher que veio com a ideia. Falou, olha, nós estamos aqui na Vila Industrial, tem aqui o Matadouro, tem os curtumes, tinha 3 curtumes na Vila Industrial.
Então tinha tudo a ver com essa história do boi. A história do nome, Nem Sangue Nem Areia, e casado com essa história do boi, é que naquela época existia um filme que estava fazendo um sucesso mundial, que se chamava Sangue e Areia. E era um romance que se baseava com um toureiro, tinha um toureiro, que era o Tyrone Power. E aí o pessoal, na gozação, evidentemente, né, resolvendo isso tudo num bar, provavelmente, né, falaram, não, vamos fazer, como é que vai ser? Vai ser Nem Sangue Nem Areia. Então por isso ficou esse nome desse jeito. Mas lá na década de 70 tinha desfile, né? Então, na década de 70 até 76, né, a gente tinha o desfile padrão. Esse desfile que a gente está acostumado a ver na televisão, né, que tem um ponto de concentração, desfila em linha reta. Aqui em Campinas teve uma época que desfilava em linha torta, porque ela subia a Conceição, o desfile subia a Conceição e entrava na Francisco Glicério. E naquela época ainda tinha desfile na Vila Industrial, e era na Salles de Oliveira. Então era assim, tinha lá, o bloco é o padrão do que hoje seria uma escola de samba. Que tem suas alas, tem ala de compositor, a ala dos passistas, a bateria e tudo mais. Embora pequenininho, por isso que se chamava bloco. Quando você tinha escola de samba era um pouco maior, mas era essa mesma formação, né? Hoje já é diferente, hoje o bloco tem um jeitão mais moderno, né? Que você tem lá o trio elétrico, você tem a batucada, e o pessoal acompanhando o trio elétrico é um pouco diferente. Lá atrás era um desfile mais tradicionalzão. E aí, que momento que mudou, né? Foi quando esse pessoal, os jornalistas, né? O Helder Bittencourt, que era meu amigo também, né? A gente até praticamente moramos na mesma rua, na Vila Industrial. E isso acho que é 2008, se não me engano. O Helder falou, ô China, peraí, tem um grupo de amigos nossos lá que quer retomar o Nem Sangue Nem Areia. Você deixa? Eu falei, mas Helder, você pirou? Você bebeu? O que aconteceu? Como deixa? Eu não sou dono do bloco, né? O bloco é de domínio público, o bloco é da população de Campinas, o bloco é da Vila Industrial, né? E aí eles retomaram o bloco e tem uma coisa muito legal aí, porque veja só, foi retomado por um grupo de pessoas, na sua maioria de jornalistas. O bloco terminou a sua história na rua João Teodoro e recomeçou a sua história agora nessa fase moderna na rua Francisco Teodoro. Os dois eram irmãos, tanto o João Teodoro quanto o Francisco Teodoro. Primeira coincidência. Segunda coincidência, sei lá se é coincidência, né? É que eles foram praticamente os fundadores da imprensa em Campinas. Olha que coisa interessante, né? Essa história do bloco é muito interessante, eu acho. E aí, o pessoal que gosta de história e quer conhecer um pouquinho mais, é possível, né? Tem uma exposição e conferir frames, né? Pedacinho dessa história. Gostei dos frames, exatamente. Aqui no Macaxeira, aqui no Cambuí, está tendo uma exposição muito bacana de fotos, tanto do bloco antigo, lá de 46 até 76, quanto também fotos muito bem feitas por artistas da cidade de Campinas também, dessa nova fase do bloco, né? Que é de 2008 até agora, e não vai acabar mais, até sei lá quando, né? Então, venham aqui no Macaxeira, é muito legal, além de você ter uma bebidinha de primeira, que a cerveja eles cuidam bem, rapaz do céu, ela fica geladaça, tem umas batidinhas boas, a comida estilo nordestina, então venham aqui, curtam essa gastronomia, essa bebedoria e as fotos, né? São frames realmente interessantíssimos do nosso bloco desde 46 até agora. Sinésio, já que você tocou no assunto curtir, como é que faz para curtir o bloco? Ah, olha só, gente, é tranquilíssimo. Então o bloco vai sair agora dia 12 de novembro, 12 de fevereiro agora, onde eu fui tirar novembro? 12 de fevereiro, e a gente se concentra ali na rua Francisco Teodoro, na Vila Industrial, perto do túnel. Esse túnel é famosíssimo, lá. Quem não conhece precisava conhecer o túnel também. É o túnel que liga a Vila Industrial ao centro da cidade, por baixo dos trilhos da ferrovia, né? Então a gente se concentra ali perto do túnel, na Francisco Teodoro,
Por volta de 13 horas a gente já começa a se concentrar, começa a se preparar, começa a se divertir. Daqui a pouco aquilo pega fogo e vem a batucada, e vem o samba enredo, e nós vamos passeando pelas ruas da Vila Industrial, que tem uma característica bem interessante também, tombada pelo patrimônio histórico e cultural de Campinas, bem bacana. Apareça por lá, dia 12 de fevereiro, 12 agora, tá certo? Lá na rua Francisco Teodoro, pertinho do Teatro Castro Mendes. Para quem não se lembra, é uma referência boa. Perto do Teatro Castro Mendes, lá tem uma concentração. Venha com a sua fantasia, ou então você pode procurar com o pessoal do Nem Sangue Nem Areia a sua camiseta do bloco, né? E vá se divertir. É muito legal. Carnaval e meu samba incendeia. A minha vila é nem sangue nem areia. É carnaval e meu samba incendeia. A minha vila é nem sangue nem areia. Fabinho Azevedo, diretor do bloco Nem Sangue Nem Areia. Esse ano trazendo muita novidade para vocês. É um enredo incrível, composto por Edinho Silva, Totoco e Thiago Souza. Muita novidade bacana para vocês aí. Vila Industrial, chegou. Então conta pra gente a escolha do enredo desse ano. Foi uma festa linda, esse ano com o fechamento, infelizmente, do Tonicos, a gente, junto com a diretoria, com todos os amigos presentes, a gente decidiu fazer uma escolha ao céu aberto, junto com o Escuta o Cheiro. Foi um dia incrível, com vários compositores de Campinas e região, e o Edinho teve esse privilégio de levar o samba pela 5ª vez, que vai desfilar nesse ano, no dia 12, lá na Vila Industrial. Agora, Fabinho, como é que escreve, como é que compõe a música, o samba? É uma particularidade de cada compositor, né? Mas quando vem com enredo, quando tem toda uma sinopse, normalmente escolhida pelos diretores e tal, a gente tem aquela dedicação de cumprir a fidelidade do enredo, né? Que foi muito bem feito, inclusive, pelo Edinho e pelos compositores. E infelizmente, mas não também, feito sempre muito em cima da hora. Então é toda essa emoção de sair um samba, né? Para mim, particularmente, como compositor, é um parto mesmo, né? A gente o nascimento de um filho ali. E a gente teve o privilégio mesmo de ter vários sambas enredos esse ano, com um grau de cultura e de melodia incrível, né? Principalmente as letras. E o Edinho levou essa mais uma vez, junto com o Totoco e com o Thiago Souza. E a música, o samba, conta uma história, né? Que história vocês vão contar esse ano? Esse ano a gente vem com, pós-pandemia, 2 anos parados, infelizmente. A gente teve essa extrema necessidade de não ter carnaval. Então tá todo mundo muito feliz com esse enredo, em homenagem ao samba. Agoniza, mas não morre. Perdemos tantos ícones da música brasileira esse ano, né? Inclusive Nelson Sargento, entre tantos homenageados, inclusive do enredo, que é o Aldir Blanc e tantos outros grandes ícones do samba e da música popular brasileira, né? Então a gente vem com essa homenagem do que o samba traz para a comunidade, para a vila. E é isso que a gente quer cantar e levar para a avenida, e o samba enredo traz toda essa alegria e essa fidelidade ao enredo que a gente escolheu com tanto carinho. Como é que vai ser essa festa, né? O que vocês prepararam, né? O que está organizado para o dia? Muita coisa boa, muita novidade. A gente vai seguir mais ou menos uma linha do padrão de todos os anos que a gente fez. A partir das 13 horas, já abertura com um DJ incrível, nosso Maurício Tonetti, convidado de honra do bloco esse ano. Em seguida, já temos a banda do Nem Sangue Nem Areia, que a gente faz questão de sempre ser a banda do bloco, né? Com vários ícones também da música popular, do cenário de Campinas, então montado aí com vários artistas e amigos, que vai ser uma festa incrível, com um repertório também muito dedicado para fazer essa abertura e receber todo o público na Vila Industrial a partir das 2h30. Então o DJ faz essa abertura linda pra gente, a partir das 2h30 a gente entra com a banda, né? Nessa sequência já, aproveitando o ensejo, 2h30, 4h30, a gente consegue fazer essa abertura para toda a galera recebendo a Vila Industrial, Campinas em peso com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um carnaval lindíssimo. A gente tem se dedicado há meses já para entregar um carnaval incrível para vocês. Espero que seja o carnaval do ano para todo mundo. Então, a partir das 4h30, 5 horas, a gente pretende sair com o desfile
sair com o trio elétrico pelas ruas da Vila Industrial. E essa festa só é possível porque tem muita gente engajada, né? Muita gente envolvida para que tudo saia como vocês organizaram e que seja uma festa alegre, né? Então, ali entre compositores, banda, pessoal ali do cordão, quantas pessoas envolvidas? Ai, pergunta incrível. Mas a gente tem, vamos contar aí, de 10 a 15 musicistas e músicos, né, incríveis ali na banda, mais 4, 5 diretores, então pelo menos umas 50 pessoas envolvidas nessa organização, né? Isso são os bastidores. O que ninguém sabe, na verdade, todo mundo fica a par no dia do evento, né? No dia da festa, que é realmente... Mas a alegria é coisa séria, como já diria nosso querido Helder Bittencourt, presidente, né? Nosso eterno presidente Helder Bittencourt. E a gente tem essa possibilidade de ter todos esses amigos envolvidos, engajados, né? Não só a diretoria com os músicos, mas a diretoria, todo esse pessoal envolvido nos patrocínios, né? Fora todos os colegas. A gente acompanha esse bloco desde a volta de 2008, então é muita gente envolvida para a gente, nesses bastidores, tantos detalhes para a gente entregar um carnaval de primor, de alegria, e realmente alegria é coisa séria, porque a gente tem trabalhado bastante para entregar o melhor carnaval de Campinas. Já que você citou, né, o trabalho de tanta gente, no dia o público tem que ir lá prestigiar, né, e sentir a energia da bateria, né? Exatamente. Esse ano também, além do DJ Maurício Tonetti, a gente tem pela segunda vez os convidados de grande estrela, que são a Estrela d'Alva, né? A Escola Estrela d'Alva vai estar com a gente presente esse ano mais uma vez, nosso querido mestre de bateria Michel, e vai trazer um enredo maravilhoso, acompanhar e puxar o trio justamente com uma bateria de primeira, que é o Estrela d'Alva, nossos convidados desse ano. Então, o público não pode perder. Não pode perder de jeito nenhum. Esse carnaval tem tudo para ser o melhor carnaval de Campinas e um ano incrível, cheio de alegria, cheio de primor, paz e alegria, coisa séria, vamos para cima. Carnaval e meu samba incendeia, a minha vila tem sangue nem na areia. Carnaval e meu samba incendeia, a minha vila tem sangue nem na areia. Vamos de cinema. Rita era uma compradora compulsiva. 7 anos se passaram e ela se encontra livre do vício em compras. Para ajudar outras pessoas com o mesmo problema, ela lidera um grupo de apoio aos compradores compulsivos e trabalha como organizadora pessoal. Com a vida longe das promoções, Rita engata um namoro com Otávio e nada parece abalar seu equilíbrio. Tudo muda quando a sua filha única revela seus planos de sair de casa. Agora essa mamãe vai ter que se virar para segurar a ansiedade e não cair na tentação de mergulhar nas famigeradas comprinhas. 3 anos, né, mãe? Ó, passa rapidinho. Não é isso que você ensina pras pessoas, dona Rita? Desapegar? Hoje eu tô louca, tô quente, querendo fazer. A verdadeira felicidade vem de dentro. Vem de dentro de um cartão de crédito, né, Rita? Não, Silvia! Todo mundo seguindo aqui. Desapega, Rita. Eu tava, meu amor. Que hoje eu vou fazer bum, bum, bum. Desculpa. Será que você pode cancelar esse shampoo, por favor? Claro. Esse aí também eu não vou levar, não, tá? Você vai desistir desse também ou vai esperar eu resistir pra cancelar a compra? Balmani descobriu um pequeno tigre em uma armadilha e resolve soltá-lo. Mas o animal ficou sem sua mãe. O fato também de ser órfão fez com que o jovem tivesse uma ideia ousada. Agora não bastava mais deixá-lo livre, mas encontrar uma família para o pequeno felino. Para isso, ele decide rumar numa incrível aventura aos Himalaias e encontrar o ninho do tigre. O problema é que essa incrível amizade corre grande perigo, pois os caçadores não estão dispostos a perder a valiosa mercadoria. Norte, nas montanhas, ao ninho do tigre. O caçador está atrás do Balmani. Ele fará tudo para pegar aquele filhote. Ela vai precisar de uma mãe, se quiser sobreviver. Sua casa é aqui agora. Vai!
Art resolve visitar o pai Saul, que não via há anos, desde o falecimento de sua mãe. A surpresa é dupla, pois o filho leva a esposa Claire, que está grávida. Só que a casa do sogro também funciona como uma agência funerária e o necrotério fica no subsolo. O lugar torna-se ainda mais sombrio depois que um cadáver recente se revela como porta de saída para uma entidade demoníaca. Para piorar, essa força maligna tem planos sinistros para o feto de formação na barriga de Claire. Agora, segredos familiares podem significar a salvação ou não nesta luta contra uma antiga maldição. Alguns segredos devem permanecer escondidos. Oferenda ao demônio. A jovem Pearl sonha alto, mas vive um grande pesadelo. Apesar de sua enorme vontade de tornar-se uma atriz famosa para ser adorada por todos, ela vive oprimida pela vigilância e ódio de sua própria mãe. Isolada em uma fazenda, a jovem se vê obrigada a cuidar de seu pai doente e a cumprir ordens nada agradáveis. Só que a menina tem um jeito diferente de pensar e será capaz de tudo para mudar o cenário de sua vida, nem que para isso sejam necessárias medidas drásticas e violentas. We're looking for someone with X factor. Has to be me. How about a film nobody else has seen? Is it legal? Will be eventually. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person. Dois amigos eram agentes secretos, pertenciam a mundos diferentes, Reino do Sol e Reino da Lua, e pensavam ser inimigos. Apesar das aparentes diferenças, juntos eles descobrem que têm em comum uma mesma preocupação: salvar a floresta dos gigantes destruidores. Agora, eles precisam juntar forças para encontrar Perlinques. Afinal, somente a união dessas misteriosas criaturas será capaz de derrotar o verdadeiro inimigo. E se conseguirem sucesso nessa fantástica aventura, os templos de paz voltarão a reinar na natureza. E eles vão curtir essa nova verdadeira amizade. Fruto sagrado. E vocês? São amigos? Em 1955, Emmett, morador de Chicago, insistiu na ideia de passar uns dias com o tio e viajar para o Mississippi. Jovem negro e de alto astral, ele estava animado. Sua avó o apoiava, mas sua mãe temia pelas regras rígidas do local. Uma vez lá, Emmett foi acusado de assédio por uma mulher branca, funcionária de uma loja de conveniências. Raptado, o menino de 14 anos foi brutalmente assassinado. Em busca de justiça, sua mãe suportou a dor e mostrou para o mundo o perigo do preconceito racial, baseado em fatos reais. Mamie, you have the public's attention right now. We have an opportunity. How is risking your life gonna help Bo? I have to be strong for my child. And what about my child? No Negro has ever spoken against a white man and lived. This will be the day. 1 month ago, I had a nice apartment in Chicago. I had a son. When something happened to the Negroes in the South, I said, well, that's their business, not mine. Now I know what happens to any of us, anywhere in the world, had better be the business of us all. Gostaram
Gostaram das dicas de hoje? Aproveite! Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! Tem dicas para todas as idades. Até sexta-feira que vem, o nosso repórter Michel Amorim trazendo as dicas aí para a gente poder curtir o nosso fim de semana. 12h mais 40 minutos, vamos falar agora sobre o Programa Municipal de Clínicas Veterinárias Móveis aqui da cidade de Campinas, que realiza o atendimento médico veterinário ambulatorial gratuito para cães e gatos em diversas regiões aqui da nossa cidade e que recomeçou as atividades. Então eu vou acionar o nosso repórter André Aranha, que tem todas as informações sobre locais, horários, o que tem que fazer para agendar um horário para o animal na clínica. Seja bem-vindo, André. Olá, Gabriel Castro, um abraço para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Pois é, são informações importantes, não é? Estou aqui no Jardim Marisa, tem muitos bichinhos por aqui, cachorros, gatos que estão sendo atendidos. Dá até para ouvir o barulho aí, não é? O som do latido dos cachorrinhos, bem legal aqui. E são atendimentos importantes aí para a saúde do animal. Agora, as informações, eu estou aqui com a Monique, que vai passar exatamente como funciona o atendimento. Aliás, Monique, antes de mais nada, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Sei que não é fácil para vocês. Tudo bom? Tudo bem, olá. Bom, você acabou de sair de um atendimento, não é? É bom até que as pessoas tenham essa consciência, porque os cachorrinhos aqui chegam muitas vezes em situação complicada, né, Monique? Bem debilitado. Pode colocar o microfone um pouco mais pertinho por causa do som dos cachorros, do latido? Sim, que vocês presenciaram um atendimento que a cachorra estava bem debilitada, né? A gente fez de tudo, os atendimentos, a tutora já foi embora com ela. E agora a gente está aqui com os outros para fazer que a gente oferece a vacina polivalente, que é contra a sinomose, parvovirose, que é muito importante, os vírus, contra os vírus que são fatais para o cão, né? A gente faz o atendimento veterinário clínico para cão e gato, microchipagem, que é muito importante, se o animal acabar fugindo, a gente consegue, através do número do microchip, entrar em contato com o tutor, é muito importante isso também. E a gente faz também um atendimento veterinário, tanto para cão e para gato. Bom, eu até agradeci, não é, a sua participação, porque a gente sabe que não é fácil, né, Monique? Eu vi como você realmente ficou triste e tal, o cachorrinho infelizmente veio a óbito, né? O que ele tinha, só para o pessoal em casa entender como funciona o atendimento? Ela estava bem debilitada. Era uma cachorra, então? Uma cachorra. A tutora levou ao veterinário, fez alguns atendimentos, só que ela deixou, infelizmente, uns dias a cachorra sem se alimentar, sem se levantar, e aí veio conosco, né? Foi uma emergência, um atendimento de emergência, mas infelizmente não foi possível salvá-la, né? Bom, quais os horários de atendimento aqui no Jardim Marisa? Aqui no Jardim Marisa, o horário é um pouquinho diferenciado dos outros que era do ano passado. Então aqui é das 7 até meio-dia e das 13 às 16. O que precisa, né? Ser maior de 18 anos, trazer documento com foto e um comprovante de endereço. E morar em Campinas, né? O comprovante de endereço tem que ser em Campinas. E aqui são realizados todos os tipos de atendimento para todos os cachorro tipos e gato? De atendimentos, isso. Cão e gato. Para cão a gente tem a vacina polivalente, que é contra os vírus que são fatais para o cão, né? Que é importante sempre prevenir. Bom, aqui é a unidade 1, a unidade 2, qual que é? Aqui é a unidade 2. Tá, e a unidade 1 qual é, Monique? A unidade 1 ainda não está em atendimento, vai ter o início dia 23/2, lá no Parque Linear Mingoni. Tá, então ainda não retomaram, não, porque houve esse período de recesso, né? Isso. É por isso que os atendimentos aqui, por exemplo, no Jardim Marisa... Nós retornamos dia 6/2, na segunda-feira passada. Isso, e aí a gente vai até dia 9/3 aqui. E qual uma média, mais ou menos, de atendimento por dia, assim, tem como saber? Aqui a gente está tendo pelo menos uns 60 animais por dia. 60 animais? 60 animais por dia. Puxa vida, é bastante, né? Sim. E aqui... Não cobra nada, é gratuito? Não cobra nada, e aproveitar que tem a vacina, que é muito bom para não ter o caso do animal adoecer e acabar falecendo, né, pelos vírus, né, que a vacina acaba prevenindo. Então a gente pode
É necessário agendamento prévio ou não? Não, não é necessário agendamento prévio, é só vir por ordem de chegada, trazer os documentos tudo certinho e realizar a autorização do microchip. Bom, mas é importante que as pessoas saberem que o responsável pelo animal tenha mais de 18 anos, é isso? Isso, ser maior de 18 anos é importante. Menor a gente não consegue realizar o cadastro. Aí realiza o cadastro, no ato do cadastro libera a senha e já é chamado pela senha. Como funciona, Monique? Cada clínica tem 3 consultórios médicos isso, veterinários, é nós isso? Nós somos em 3 consultórios médicos, com isso 3 veterinários, 2 auxiliares veterinários e um recepcionista. O recepcionista anota tudo, os dados, isso, ele fica o cachorrinho tem carteirinha, né? Isso, o recepcionista ele fica responsável pela triagem, né? Pesa, faz o cadastro, libera a senha e os veterinários atendem. Bom, aproximadamente 70% das doenças, poderiam ser evitadas se o animal fosse acompanhado por um médico veterinário, né? Sim, seja desde uma coceira, que é simples, né? Até uma sinomose, que é o importante, que temos a vacina para influenza disponível. também. Isso, sinomose, parvovirose, os principais vírus que são fatais para o cão. A gente tem disponível aqui... Hepatite canina também? Isso. Tá bom, como que é a estrutura? Cada clínica é instalada numa situação como essa, num container, né? Adaptado, que possui aí os consultórios médicos, né? 2 containers, 3 consultórios médicos e uma recepção. E como que é o atendimento de prevenção à saúde do animal? A prevenção, a gente realiza a vacina, né? Que é simples, é só trazer o documento com foto e o comprovante com endereço, realiza o cadastro e já é atendido e já realiza a vacina também. Faz uma avaliação, verifica se o animal está tudo ok para receber a vacina e realiza a vacina. Qual é o site para mais informações? É o Portal Animal. Portal Animal, você coloca lá no Google. Portal Animal, boa. Já vai cair. Portal Animal, né? .campinas.sp.gov.br, né? Coloca lá, clínica, vai ter já aparece. Clínica Veterinária. Mas vamos repetir aqui, Monique. portalanimal.campinas.sp.gov.br. Aí vai ter todas as informações. Vai ter as informações, os endereços e os horários de atendimento também. Boa, então estamos aqui no Jardim Marisa, que é a unidade 2, né? Como você disse. O endereço você sabe aqui? É Rua Tenente... Vamos lá, Rua Tenente Polícia Militar Carlos Mendes, é isso? Isso mesmo. Peguei uma colinha aqui, viu, Monique? Número 10, Jardim Marisa, região do Campo Belo. Então, Rua Tenente Polícia Militar Carlos Mendes, número 10, Jardim Marisa, região do Campo Belo. E é aqui na R15, Administração Regional 15, que é um órgão público, né? Bom, os cachorrinhos agora então todos aguardando, né? Sim. Mais uma vez, muito obrigado, porque eu vi realmente, né, o estado que vocês ficam, porque assim, todos nós somos profissionais, mas a gente acaba se emocionando com determinadas situações. Você trabalha numa profissão que não tem como não se emocionar, porque só no seu olhar dá para ver que você é apaixonada por bicho e tudo mais. Uhum. Então não é fácil não saber, né? Ter que lidar. A gente tem que lidar com o animal e cuidar do tutor também, né? O emocional do tutor. Mas por que eu tô tocando nesse assunto? Isso é importante, né, Monique? Porque as pessoas elas precisam, não é, saber que aqui é uma clínica, não é como se fosse um hospital de seres humanos. E que gratuito, está disponível para a população. E que acontece, né? Esse tipo de coisa, porque muitas vezes não tem mais o que fazer, né? Sim. E mesmo a pessoa... Por isso que é importante a prevenção, né? Mesmo, igual eu ia falar, mesmo a pessoa às vezes não tendo muita condição, ela acaba cuidando no animal. E o ideal mesmo é realizar as vacinas para prevenir esses tipos de doença, né? E um atendimento veterinário para prevenir outros tipos de doença, né? Como a doença do carrapato também, que acaba vindo a óbito. Boa, obrigado, Monique. Vamos fazer então para a gente encerrar um resumão, horário, né? De atendimento, que tipo de atendimento, pessoal que chegou agora, para a gente encerrar essa entrevista super importante aí de informação, né? Um serviço para a galera que está em casa, que tem cachorro e gato também, que precisa, não é, trazer para prevenir, não é? Isso é importante demais, né, gente? A vacina é importante para nós que somos seres humanos e para os bichos também, né? Para os cachorrinhos, para os gatinhos. Então é super importante também essa questão que envolve a prevenção.
Vamos lá então, os horários e o tipo de atendimento que é realizado aqui. Horário das 7 da manhã até meio-dia e depois das 13 às 16. Os atendimentos, atendimento clínico em geral, né, veterinário, só que a gente pode fazer algum encaminhamento, se caso necessário, ou prescrever a medicação e fazer a medicação aqui também. E o principal é a vacina que previne os principais vírus que são fatais para o cão. Valeu, obrigado por disponibilizar um pouco de tempo para conversar com os telespectadores do Câmara Notícia. Portanto, Gabriel Castro, a situação realmente é essa, importante que as pessoas também tenham essa conscientização, que não é fundamental que que seja realizado esse trabalho de prevenção, vacina, ver se está tudo bem com o animal e tudo mais. Aí certamente a saúde do bichinho de estimação, do pet, do cachorrinho, do gatinho, a saúde vai estar melhor cuidada. Eu volto com você aí nos estúdios do Câmara Notícia, Gabriel Castro. É isso, informações importantíssimas. Muito obrigado, André Aranha, e também a Monique Aranha, né, que é veterinária aí da Clínica Móvel, por todas essas informações. E lembrando, né, o serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia, da 1 hora da tarde às 4 horas da tarde. Então, é muito importante, né, este objetivo deste programa, atuar na prevenção de doenças. Todos os animais têm aí microchipados, recebem as vacinas se houver indicação. Então, informações importantes que você acompanhou com o nosso repórter André Aranha, 12h50 agora. Feira de calorão, viu? O sol aparece entre nuvens, tem previsão de chuva para hoje à tarde e o fim de semana em que teremos os bloquinhos de carnaval. Bom, é legal ter aí uma capa de chuva, levar o seu guarda-chuva, porque tem bastante previsão de chuva para amanhã no sábado, tem previsão de chuva também para no domingo. Nebulosidade toma conta e com isso o calorão diminui neste fim de semana. Então, dias chuvosos e as temperaturas já estão aqui na minha tela. Então, olha só, amanhã no sábado a chuva deve aparecer com mínima de 20 graus e a máxima não deve passar dos 25 graus. No domingo, com a presença do sol aparecendo entre nuvens, também deve chover, mínima de 19 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe um pouco, mas não deve passar dos 26 graus aqui na cidade de Campinas. Meio-dia mais 52 minutos, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hein, TV Câmara Campinas vai transmitir, a gente vai fazer boletins especiais durante este fim de semana nos bloquinhos. Amanhã à tarde, então no sábado, domingo à tarde, estarei também cobrindo Nem Sangue Nem Areia, então toda essa cobertura você acompanha aqui na TV Câmara Campinas, tem repercussão na segunda-feira aqui no nosso Câmara Notícia, na segunda-feira ao meio-dia ao vivo. Até lá, tchau, tchau.